Bom dia, pessoal. Agradeço a participação de todos. Quero também agradecer ao convite do professor Robert, né, que me convidou para fazer essa apresentação para vocês. Como ele falou, vai ser uma prévia, né, de um pouco do que a gente vai conversar na disciplina. Tá? Então, o título, né, da nossa apresentação, só um pouquinho que ele está meio... Cérebro, comportamento e dependência química. Né? Nós estamos também transmitindo essa apresentação pelo YouTube, né? Tem pessoal que quiser entrar por lá também pode assistir. Tá? Então, como o professor Robert falou, né, eu sou o Cláudio, para quem não me conhece, eu sou daqui de Rio Grande mesmo. Eu concluí o curso de toxicologia ambiental em 2013, né? Eu entrei em 2010. Eu ingressei saí do curso e comecei o mestrado aí na FURG mesmo, né? Eu fui orientado do professor Robert durante a graduação, o mestrado e o doutorado, né? Então foi uma sequência que a gente teve junto. Eu terminei meu mestrado em 2015 e comecei meu doutorado. E eu defendi meu doutorado em 2019, agora em novembro. Aí eu tinha sido aprovado num concurso para professor substituto do ICB no ano passado, e eu fui, então, chamado agora, em março deste ano, para começar a trabalhar, né, nas disciplinas de abordagem multidisciplinar da dependência química e farmacologia das dependências. Também teria testes toxicológicos, né, para o pessoal da tóxico, mas devido à pandemia, essa disciplina não está sendo ofertada. Né? Então, aqui do lado tem a minha filhinha, a Laura, né? Ela já está um pouco maior, quem já teve contato comigo já conhece um pouco dela. E para quem não conhece, essa é a Laura, é a bagunceira que nos vídeos da disciplina de vez em quando vão escutar ela falando um pouquinho atrás. Bom, então eu começo a apresentação de hoje para a gente pensar um pouquinho, né, sobre o que é um fármaco. Né? Então a gente escuta falar, né, sobre o fármaco, mas o que de fato é um fármaco? Né? Então um fármaco é uma substância química que tem uma estrutura conhecida, capaz de causar algum efeito em um organismo biológico. Né? Então essa substância ela pode ser um extrato, ela pode ser uma molécula, né? Ela pode ser diferentes substâncias químicas, né, que a gente conhece a estrutura, e ela causa os mais variados efeitos em diferentes organismos. Né? Uma definição para nós ter claro o que é um fármaco. Então, a gente tem no corpo humano, né, fármacos atuando em diferentes sistemas, em diferentes órgãos. Né? Então, por exemplo, a levotiroxina, né, atuando na glândula da tireoide, né, pacientes que têm hipotiroidismo utilizam a suplementação de levotiroxina para regular o funcionamento da glândula. Nós temos o omeprazol, né, que é um medicamento que é muito utilizado para o controle para o estômago, né, para o controle da acidez do estômago. Né, então, é um medicamento que é bastante utilizado. E também os medicamentos que regulam o intestino, né? Aqui, por exemplo, é um medicamento, é um fitoterápico, né? O tamarim, que é usado para regular o fluxo intestinal. Temos também fármacos atuando nos brônquios, né? Os brônquios dilatadores, né? Por exemplo, o Brondilat, a cibrofilina, que vai causar para facilitar, né, a troca, a respiração. Tem também fármacos atuando, né, nos rins, né, fármacos que regulam a pressão arterial, por exemplo, a hidroclorotiazida, né, que vão trabalhar no rim. E nós temos em outros órgãos também, né, só para exemplificar. Então, nós temos fármacos atuando em diferentes sistemas, em diferentes órgãos do nosso corpo. E nós temos uma classe de fármacos, né, que são os fármacos que atuam no nosso cérebro, né, no nosso sistema nervoso, que alteram, que modulam, né, a atividade cerebral. Né, e esses são conhecidos como substâncias psicoativas, substâncias que têm atividade no nosso sistema nervoso. O foco da nossa disciplina, né, e dessa conversa é nessas substâncias, né, as substâncias psicoativas, porque elas têm uma grande capacidade de gerar dependência, de gerar tolerância, de gerar mecanismos, né, que podem ser danosos para o corpo como um todo. Então,
Dentre as substâncias psicoativas, nós temos fármacos, né, vendidos em farmácias, claro que com receita controlada, mas que são vendidos em farmácias, né? Então, nós temos, por exemplo, o Rivotril, né, o clonazepam, ele já é considerado uma droga de abuso, né, pelos seus efeitos de desenvolver dependência, de desenvolver tolerância. E nós temos também substâncias psicoativas que são lícitas e substâncias psicoativas que são ilícitas, né? Então, nós temos, por exemplo, o cigarro, né, o tabaco, com o conteúdo de nicotina, que causa dependência. Nós temos o crack, né, que são subprodutos da cocaína, que causa efeitos no cérebro. A própria cocaína, né, as drogas alucinógenas, né, o LSD, o êxtase. Temos também a maconha e também as bebidas alcoólicas, né? Então, a gente consegue ver que as substâncias psicoativas, elas estão em diversas frentes, né? Então, nós temos desde de substâncias que têm efeito no sistema nervoso, que são ilícitas, né? Que não são reguladas, as substâncias que a gente compra no supermercado e as substâncias que a gente precisa de uma receita, né? Então, nós temos uma ampla gama de substâncias, né? E isso mostra o quão difícil o debate sobre o uso de drogas, sobre tentar, né, recuperar os usuários, porque nós temos muitos tipos de substâncias e elas combinadas, né, nós temos várias variações entre elas. Bom, quando a gente vê o termo drogas, né, geralmente relacionado a substâncias psicoativas, né, então quando a gente escuta a palavra droga, a gente sempre lembra das drogas ilícitas, né, geralmente nos remete às drogas que são ilícitas. Mas, né, a gente sempre precisa lembrar do que a gente falou. Nós temos drogas lícitas que também são consideradas substâncias psicoativas, substâncias com atividade no sistema cerebral, né? E por vezes esse é um problema, porque a gente não debate essas substâncias com a mesma intensidade que a gente debate, por exemplo, o uso da maconha, ou o uso da cocaína, o uso de outras drogas, né? Então, elas também têm um potencial de desenvolver dependência, né, um potencial de desenvolver tolerância nos usuários, tá? E alguns fármacos, eles podem ser drogas, né, substâncias psicoativas, que é o que eu falei, né, por exemplo, o Rivotril, né, ele é usado como uma substância, né, droga de abuso, no caso, que é usada para outros fins não terapêuticos. Bom, um pouquinho da história, né, então, muita coisa do que hoje em dia se considera drogas, né, e um problema de saúde, lá atrás não era, né? Então nós temos aqui um frasquinho de heroína da Bayer, né, ali pela década de 1800, ali pelo 1890, 1910, ela era vendida na farmácia, né, como um remédio para tosse para crianças. Né? Então é meio que um absurdo a gente pensar né? Então, as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia, inclusive tem uma droga nos Estados Unidos, ela é muito comum, né? Principalmente com os rappers, que é chamada Purple Drink, né? Ela é uma bebida, ela é uma mistura de xarope com codeína, né? Um dos derivados do ópio, e codeína e refrigerante de limão, que eles tomam, tem efeitos alucinógenos, tem uma série de efeitos, né? Mas essa droga não é muito comum no Brasil, mas ela já chegou no Brasil, mas ela nos Estados Unidos ela é bem comum. Tinha também, né, fotos antigas de pastilhas, né? A primeira é uma pastilha com cocaína, né? Então vocês podem ver que ela tem 2 miligramas de cloridrato de cocaína, que é a solução a mais pura, né? A cocaína pura, né? E ela era até a propaganda diz, né, que ela era muito enérgica, né, porque a cocaína vai ter essa capacidade de fazer o usuário, né, o indivíduo se sentir energizado, se sentir eufórico. Nós vamos falar um pouquinho dela mais à frente. Também trouxe 2 bebidas, né, 2 vinhos que eram com extratos de coca, né, reparem que ele fala ali, né, então para sonolência, né? O segundo aqui, o Marianne Wine, ele fala que ele fortifica o indivíduo, né? É um estimulante do corpo e da mente. Então, justamente os efeitos da coca,
né? Então, isso são propagandas bem antigas, mas para ver que muita coisa que hoje é considerada droga, que hoje é considerada um problema de saúde pública, não era lá atrás, né? Bom, então a gente tem diferentes tipos de drogas, né? Diferentes efeitos, porque nós temos drogas que vão deixar o indivíduo, por exemplo, com alucinações, nós vamos ter drogas que vão deixar o indivíduo acelerado, né? O indivíduo energizado, como diz ali, e nós vamos ter diferentes aplicações, né? Então nós vamos ter as drogas injetáveis, as drogas que são consumidas por via oral, as aspiradas, como por exemplo a cocaína, né? As drogas que o efeito vem pela fumaça, por exemplo o crack, né? A gente, há alguns anos atrás, tinha uma campanha muito forte na televisão de combate ao crack, né? E todo mundo viu a propaganda de que os efeitos são muito rápidos, porque a fumaça chega muito rápido no cérebro, né, causando seus efeitos. Então, nós vamos ter diferentes tipos de drogas, né, causando os mais variados efeitos. Tá? Bom, mas é como eu falei, né, a indústria de drogas, ela é muito difícil o combate, né, não só o combate, mas tentar diminuir o número de indivíduos que acabam entrando, né, ingerindo substâncias, porque eles, além de ter, né, de não ser um mercado regulado, então não tem nenhum controle sobre a produção, sobre o que tem, né, naquelas substâncias, né, isso faz com que o traficante ele misture, por exemplo, a cocaína que tu pega aqui em Rio Grande é uma, a cocaína que tem no Rio de Janeiro é outra, a cocaína que tem na Colômbia é outra, né? Então cada lugar vai ter as suas peculiaridades, justamente por causa das características do lugar, né? Então são muitos subprodutos, são muitas coisas que são adicionadas nas drogas, né? Que justamente para render, né? E aumentar a grana que o cara ganha, né? Então a gente é um mercado muito difícil de enfrentar, porque não se por exemplo, você estuda o que vamos fazer, né? Os efeitos da cocaína, como é que a gente vai recuperar os usuários, tudo que a gente pode fazer para evitar de mais pessoas entrarem, né? Acabarem se viciando. Mas o que a gente vê aqui é uma. A que a gente pega no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser outra. Então, nós não temos um protocolo, né, de o que se pode ser feito para tratar o indivíduo, né? Mesmo sabendo os efeitos das diferentes substâncias no cérebro, a gente sabe que o que a gente tem em cada lugar é uma, né? Então, também tem o problema, né, no mundo. Por exemplo, algumas drogas são mais consumidas em determinados países, outras drogas em outros, né? Então, isso dificulta muito, né, a luta, né, o combate das substâncias, né? Então, mas a gente consegue classificar os diferentes tipos de drogas em três grandes grupos, né? Então, nós temos as drogas que são depressoras, as drogas que são estimulantes e as perturbadoras, tá? Depressoras aqui não tem a ver diretamente com depressão, tá? Isso é importante da gente entender. Por quê? Depressão é um estado, é uma patologia, né? É um estado da mente. As drogas depressoras, elas atuam diminuindo a capacidade cerebral. No caso, elas diminuem a atividade do nosso cérebro, né? E aí nós temos várias, né? Por exemplo, o álcool, né? A gente pensa muito que como que o álcool é depressor se quando eu bebo eu fico mais alegre, né? Eu converso mais, eu interajo mais com as pessoas. Mas isso acontece justamente porque o álcool, a primeira região do cérebro que ele atua é no nosso córtex pré-frontal, bem aqui na frente, né? Então, essa região, nós vamos falar dela em seguida, mas ela é uma região que vai controlar a nossa interação social, os nossos impulsos, né? Ela vai controlar. E o álcool atua diminuindo a atividade dessa região. Ou seja, a gente perde o nosso freio, digamos assim, né? Então, ele é uma droga depressora e a primeira região que ele atua no córtex pré-frontal, que causa esses primeiros efeitos que a gente vê, né? A gente fica mais alegre, alguns choram, né? Mas a gente fica mais alegre, fica mais desinibido, se sente melhor, né? Então, é o nosso córtex pré-frontal, tá? Nós temos também as drogas derivadas do ópio, né? Então, heroína, morfina, metadona, né? Que são drogas que são potentes anestésicos, né? Então,
o anestésico por si, ele tem essa característica, né, de induzir a diminuição da atividade cerebral. Os ansiolíticos e os hipnóticos, né, remédios que, no caso ali, os hipnóticos que induzem ao sono, né, então também tem essa diminuição da nossa atividade cerebral. Nós temos os estimulantes, né, que são drogas que aumentam a atividade cerebral, né, ali então anfetaminas, a cocaína, né, lembram lá das pastilhas de cocaína para se sentir revigorado. O speed, que não é muito comum aqui no Brasil, a nicotina, né, presente no cigarro, a cafeína, né, ela não chega a ser uma droga, uma substância de abuso, né, você não vai ver ninguém subindo com uma televisão para vender, para comprar um pote de café, né, mas ela tem essa capacidade de causar dependência. É o exemplo que a gente tem, por exemplo, muita gente não gosta de café até entrar na universidade, né, eu não gosto de café, nunca, nem na universidade eu acabei gostando de café. Mas é fácil de ver as pessoas que consomem café. Lá atrás, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, quando não tomava café rotineiramente, vocês tomavam uma xícara de café e se sentiam bem, né? Tem uma prova, tem que acordar cedo, né? Vai fazer alguma coisa que tem que estar alerta. Tomava uma xícara de café bem forte e bastava. Hoje em dia, né, com o passar do tempo, é só uma xícara de café, é a mesma coisa que tomar um copo d'água, né? Ou a xícara que era desse tamanho, ela virou um balde já, né? Então, mostra que ela causa essa tolerância, né, no organismo. A gente cada vez aguenta maiores doses da cafeína presente, não só no café, né, mas, por exemplo, mais fácil do café. E também a dependência, né? O usuário a pessoa que lá atrás não gostava de café, ela começa a tomar, ela começa a gostar, ela começa a tomar, e hoje ela não se dá conta, por não ser uma droga, né, com efeitos tão severos, que afetam tanto a vida, né, como sociedade, mas ela não percebe que hoje ela toma sei lá, 10 xícaras de café ao longo do dia, 5, 8, né, cada um tem o seu consumo. Tá? Tem também a teína, né, que está presente em alguns tipos de chás, e a teobromina, né? A teobromina, ela está presente no cacau, né? Ela é o que faz a gente pegar uma barra de chocolate e acabar comendo a barra inteira, né? E depois ficar com aquele peso na consciência de que devia ter parado um pouquinho antes. Mas a teobromina, ela está presente no chocolate, né? É o que faz o que a gente vê falar dos chocólatras, né? As pessoas que, quando abrem uma barra de chocolate, elas não conseguem parar de comer, né? Então tem algumas substâncias lá. Bom, nós temos também as drogas perturbadoras. Tá? O que são as drogas perturbadoras? O nosso cérebro, né, a comunicação dentro do nosso cérebro, ela é através dos neurônios. Né? Os neurônios fazendo sinapses em determinados lugares e enviando a comunicação neuronal. Né? As drogas perturbadoras, nós já vamos ver um exemplo, o que elas fazem, elas acabam aumentando essas conexões, né? Então, os neurônios que faziam conexão em determinados lugares, eles acabam fazendo em vários lugares, né? Então, nós temos um número muito maior de conexões e, com isso, nós temos uma perturbação geral do sistema nervoso, né? Então, nós temos muitas conexões que não são feitas usualmente no uso dessa substância. Essas conexões acontecem e, com isso, a gente tem os efeitos perturbadores, né? Alucinações, né? Perturbações, depende da droga que o indivíduo estiver utilizando. Né? E aqui, as mais comuns são as drogas que são sintéticas, né? Então, o LSD, mescalina, né? A maconha, o êxtase, os inalantes. Tá? Então, mais as drogas sintéticas, como os inalantes, o êxtase e o LSD. Bom, então, as drogas depressoras, como eu falei para vocês, elas diminuem a nossa atividade cerebral. Né? Então, aqui, nós temos um cérebro de um indivíduo que não ingeriu bebida alcoólica e um cérebro de um indivíduo que ingeriu bebida alcoólica. Tá? Reparem que o cérebro do indivíduo normal, né, ele tem, quanto mais colorido está esse cérebro, maior a atividade que ele está acontecendo, né, maior o nível de atividade cerebral. Então, reparem, de um indivíduo normal, a atividade cerebral, né, a medição da atividade cerebral dele. No indivíduo que está sob efeito de álcool, ele começa a ter um cérebro mais escuro. Né? Então, nós temos diferentes regiões do cérebro, já bem escuras, que diminuem a atividade cerebral.
tá? Isso é importante da gente destacar, porque, por exemplo, no Brasil a gente tem, né, a famosa lei seca, né? Não só no Brasil, alguns países do mundo já tem a lei seca, tolerância zero, e outros têm restrições no consumo de álcool e direção, né? E isso se dá porque, vocês pensem, a primeira região que o álcool afeta é o nosso córtex pré-frontal, né? Então ele diminui, pequenas quantidades de álcool já diminui a atividade dessa região do cérebro. Então vocês pensem, um indivíduo que está dirigindo a 60 km por hora, né? E ele tem, por exemplo, regiões do cérebro que são responsáveis pela atenção, né? Pelo seu estado de alerta dele estar no trânsito. Ele está dirigindo a 60 km por hora e ele tem que cruzou uma moto, cruzou uma criança, cruzou qualquer coisa na frente dele, ele precisa frear o carro imediatamente, né? Então, o tempo de resposta cerebral, como o cérebro dele está numa atividade menor, o tempo de resposta cerebral dele vai ser muito maior, ou seja, ele vai levar muito mais tempo para conseguir parar o carro, né? Então, se entende, né, a legislação de tentar evitar o consumo de álcool, que não só álcool, né, outras drogas também são proibidas durante, né, a direção, mas o álcool, essa fiscalização intensa por causa desses efeitos, né? Então, o indivíduo ele vai levar, o tempo de resposta dele frente a qualquer coisa vai demorar, vai ser muito maior, né? E com isso, causando outros problemas, né? Então, só um exemplo de como que o álcool afeta, né, então, a atividade cerebral. Ele diminui a nossa atividade cerebral, deixando as nossas respostas mais lentas, né? Então, muitos de nós, né, quem é que nunca tomou um porre e acabou, né, dormindo, né? Então, isso mostra, claro que isso é muito perigoso, né, porque isso diminui tanto a atividade cerebral que o indivíduo chega até podendo chegar ao coma alcoólico, né, em que o corpo apaga do nível de álcool, né, de tão baixa atividade cerebral. Mas isso é o que causa. Então, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. As drogas estimulantes, né, como eu falei para vocês. Então, assim, nós vamos falar só alguns exemplos, tá, na disciplina, os que forem ser meus alunos, alguns ali eu vi que já estão na lista de matrícula, né, que eu peguei. Então, nós vamos abordar com detalhes, né? Então, de que forma? Porque cada uma das substâncias ela vai causar os efeitos no sistema nervoso de uma forma, né? Da sua forma, da interação de determinadas maneiras. Então, quando nós estivermos na disciplina, nós vamos ter a oportunidade de abordar cada uma delas, né? De que forma que ela age, de como é que ela causa essa depressão, essa diminuição dos níveis, né, da atividade cerebral. As drogas estimulantes, por outro lado, elas estimulam, elas aumentam a nossa atividade cerebral, né? Então, esse artigo, os usos da cocaína, né, são muito antigos, né? Então, os estudos também com os efeitos da cocaína, né, no cérebro, eles também são muito, muito antigos, né? Esse artigo é de 97, né, mostrando os efeitos agudos da cocaína no cérebro humano e nas emoções. Nós vamos focar aqui no cérebro, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com as estruturas, né? Mas percebam que, de um lado, vocês têm os indivíduos sob efeito da cocaína e outros, eles tiveram uma infusão de solução salina, tá? Que é o controle. Vocês reparem, de uma maneira geral, como na cocaína, né, os indivíduos sob efeito da cocaína, nós temos diversas regiões do cérebro estimuladas que na solução salina ela nem aparece o sinal dela, né? Então ela causa essa estimulação, esse aumento da atividade cerebral, né? Reparem ali na terceira linha, né, que nós temos quase que dos dois hemisférios cerebrais, em todas as áreas do cérebro, estimulação, né, nas duas últimas imagens. E já na solução salina nós não temos nem sinal, né, em diferentes regiões. Então, mostrando o aumento da atividade cerebral, né? E isso mostra aqueles efeitos que a gente viu lá nas pastilhas de coca, no vinho de coca, de se sentir revigorado, se sentir forte, né? Uma solução que vai melhorar o desempenho cerebral, né, do indivíduo. Por causa disso, ele estimula várias regiões do nosso cérebro. Aqui também, né, só outras regiões, então vocês conseguem ver a diferença, né, clara da estimulação da cocaína para uma solução salina, para uma infusão de uma solução salina. Tá? Então, mostrando que a cocaína ela é uma droga que tem essa característica de aumentar a atividade cerebral.
Também, assim como o álcool, nós vamos entender o mecanismo dela, de que forma que ela atua, né, o que ela faz para aumentar essa estimulação na nossa disciplina, que nós vamos ter tempo, nós vamos ter aulas específicas sobre esse tópico. E as drogas perturbadoras, né? Como eu falei para vocês, as drogas perturbadoras, elas alteram a atividade cerebral, né? Elas perturbam a atividade cerebral. Mas de que forma que é essa perturbação? Vocês têm um cérebro com placebo, né? E um cérebro sob efeito de LSD. Percebam quantas áreas do cérebro estão em atividade. Né? Diferente da cocaína, que ela só estimula, no LSD, aqui o exemplo do LSD, mas as drogas perturbadoras, o mecanismo geral delas, é o que a gente vê aqui. O cérebro normal e um cérebro psicodélico, digamos assim, que nós temos diversas conexões. Por isso que os indivíduos, né, sob efeito de drogas psicodélicas, né, eles acabam tendo alucinações, eles acabam tendo visões distorcidas, né, eles acabam tendo alguns efeitos, como ver as pessoas derretendo, vendo as cores, né, muito vibrantes, justamente pelas conexões cerebrais que são feitas. Tá? Inclusive, o LSD, se tem alguns tratamentos de tentar recuperar, né, usuários de outras drogas, né, usando o LSD ou indivíduos que têm problemas de paralisia, de alguma conexão cerebral, tentando usar o LSD. Né? Lá atrás ele era usado como um fármaco e foi visto pela OMS que tinha um grande potencial de desenvolver dependência, né? E classificado como uma substância ilícita. Tá? Mesma coisa. Na disciplina a gente conversa muito mais sobre o LSD e as outras drogas, né? Entendendo o histórico dele, né? O que ele era e por que chegou, né, a esses efeitos psicodélicos, de que forma que eles acontecem. Eu trouxe também do êxtase, né? Então, eles são muito parecidos, os efeitos, né? Então, nós temos ansiedade, desorientação, né? Os flashbacks que os indivíduos têm, porque eles criam conexões cerebrais, que essas conexões se desfazem depois do uso da droga, e no momento que eles voltam a utilizar a droga, essas conexões se refazem. Né? Então, eles acabam tendo aqueles flashbacks que eles, de tempos atrás, como se fossem real, como se estivesse acontecendo. Né? Então, é muito comum essas drogas perturbadoras causarem os flashbacks nos indivíduos. Né? Então, ilusões, confusão, uma série de efeitos, né, que o êxtase pode causar, tanto o êxtase quanto o LSD, todas as perturbadoras. Tá? Bom, então a gente já viu mais ou menos os tipos, né, os 3 tipos de drogas, e mas a gente precisa pensar o quê? Que essas substâncias, né, elas causam dependência. Tá? Então, o mecanismo, essas substâncias, elas são tão perigosas, pensando em saúde pública, né, na vida como sociedade, elas são perigosas pelo mecanismo que ela causa dependência. E com isso, o indivíduo ele acaba vivendo para usar a droga, né, vivendo para consumir a substância e para buscar essa substância. Então ele entra num ciclo, né, que é o vício que a gente chama, que ele vive para consumir, ele consome, ele vive para buscar mais. Ele consome, então ele entra nesse ciclo. E é importante da gente entender de que forma que isso ocorre no nosso cérebro, né, para nós tentar compreender o que está acontecendo. Né? Então, a dependência, né, o que leva um indivíduo, por exemplo, que consome uma lata de cerveja e está satisfeito, né, o famoso bebo socialmente, ao indivíduo que se ele tomar um gole de cerveja, ele não consegue parar até que ele caia, até que ele desmaie. Enquanto ele vê cerveja, ele não consegue parar. Né? E isso é uma das chaves, né, de tentar diminuir os prejuízos que a gente tem no mundo com drogas, é tentar entender quais são esses fatores, o que pode ser feito para que menos indivíduos cheguem ao ponto, né, de se tornarem adictos, né, que a gente chama, que são os dependentes, eles não conseguem largar a substância. Né? Então, apenas uma pequena parte chega no estado de adicção, né, que a fissura é a falta pela substância. Né? A grande maioria dos usuários eles vão ficar no uso recreativo ocasional.
né? Então, muitos usuários, né? Então, vocês pegam, por exemplo, o álcool, né? Que eu sempre gosto de trabalhar no álcool porque é a mais comum, né? Então, é a que a gente mais tem exemplos. O álcool. Quando as pessoas bebem, né? Inclusive nós aqui, né? Nós estamos num grupo grande, muitos de nós bebem. Quantos de nós se tornaram adictos? Talvez um número muito pouco, né? Então, uma das coisas que a gente vai entender ao longo da nossa disciplina é o porquê que muitos tu tem um consumo, dependendo da droga, muitos têm um consumo ocasional e muito poucos chegam na adicção, mas outras já é uma fatia maior. É o exemplo do crack, né? Que vocês lembram da propaganda que eu falei no começo da apresentação, que o crack vicia desde o primeiro uso, né? Então, essa pirâmide de adictos ela acaba sendo maior. Tá? Mas então, o que acontece? O grande foco, né, dos esforços de saúde pública é evitar o uso recreativo ocasional. Por quê? De uma fatia de uso ocasional, nós temos o uso de risco, é aquele indivíduo que já consome uma quantidade maior, né, uma frequência maior. Desse uso de risco, nós já temos uma fatia do uso nocivo. Então, se a gente consegue reduzir o número de uso recreativo ocasional, nós reduzimos o de risco, uso nocivo e, consequentemente, a adicção. Né? Que o grande problema está na adicção, porque esses são os indivíduos que eles vivem em torno da droga. Mas se nós pensarmos que o problema é a adicção, nós temos que diminuir todas as outras fontes, né, para diminuir o número que chega na adicção. Então é um problema bem complexo, né, não é um problema não é simples de resolver. Tá? Então aqui é só para ilustrar para vocês, não são todos, né, que chegam à fase de adicção. Então aqui a definição de adicção, né, a autoadministração de uma substância de forma incontrolada, né, de uma forma compulsiva, né, e ele sente a fissura, o craving, né, que é o desejo incontrolável de utilizar a substância. Né. Então ele não consegue parar, ele para de usar e ele sente falta da droga, então é aí que o indivíduo começa, né, dependendo da droga, cometer pequenos furtos, né? Ele começa a vender o que ele tem, então se ele tem um celular ele entrega, se ele tem um carro ele entrega, ele abandona a família, né? Ou a família o abandona, mas enfim, ele perde esse controle com a família, né? Justamente nessa fase de adicção, que é a fase mais difícil de tentar recuperar, né? De se esforçar para recuperar esse indivíduo, porque o cérebro dele ele já está programado, digamos assim, né? Ele já está programado para viver pela droga e correr atrás da droga. Nós já vamos entender por que isso acontece. Tá? E ele tem a falsa sensação de que ele pode parar a qualquer momento, entendeu? Ele tem a falsa ideia de que ele, a qualquer momento ele chega e diz, eu não quero mais. Né? Então, a partir de agora eu não vou usar mais, mas não é tão simples assim. Tá? Bom, e quais fatores que influenciam essa transição, né? Desde o indivíduo lá de uso recreacional, né, até o indivíduo que chega a se tornar adicto. São vários fatores, né? Nós temos a personalidade, então cada indivíduo tem, né, a sua personalidade de querer usar uma substância ou não, né? Tem indivíduos que a gente conhece que não gostam de cigarro, pessoas que não gostam de bebidas alcoólicas, né? Pessoas que gostam de cigarro. Então nós temos vários traços de personalidade que vão influenciar também na transição. Nós temos também as influências genéticas, né, que, por exemplo, filhos de pais que eram consumidores frequentes, né, de álcool, eles têm uma tendência maior de se tornarem, né, adictos, né, filhos de pais que fumam têm tendência, né, então nós temos mecanismos genéticos que possam levar esses indivíduos a se tornarem, né, adictos. Nós temos também as influências comportamentais, né? Então o comportamento daquele indivíduo, né? Ele é, vamos dar um exemplo, ele é uma pessoa super tímida, super fechada, e ele vai em um lugar, ele consome uma determinada droga, né? E ele se solta, ele tem uma experiência incrível. Esse comportamento ele tem uma tendência de que o cérebro dele, né, comece a entrar numa linha de raciocínio dele querer utilizar mais dessa substância, porque ele se sentiu melhor, ele se sentiu mais sociável, né? Enfim, no fim ele acaba utilizando mais, podendo chegar à adicção. Nós temos também a idade, né, como uma das influências. A idade é muito importante da gente falar, porque
Por isso que a gente vê muito debatendo, né, para a venda, não venda de cigarros e bebidas alcoólicas, que são as drogas lícitas, para jovens, né, para menores de 18 anos, porque nós temos a formação do cérebro, né, as conexões cerebrais se desenvolvendo, se maturando no cérebro. Então, o adolescente está maturando, né, amadurecendo as suas conexões cerebrais. Se o adolescente, quanto mais cedo essa exposição é a qualquer substância psicoativa, mais ela pode interferir, né, no desenvolvimento cerebral desse indivíduo e acabar influenciando ele gerar, né, ele se tornar um adicto mais à frente, né. A recorrência, né, então o indivíduo que ele bebe, por exemplo, todos os dias, né, então a chance dele se tornar adicto é muito maior, né, isso são passos que ele está dando, muito maior do que um indivíduo que bebe uma cerveja por mês, uma cerveja por semana, sei lá, né? Cada um vai ter as suas características, mas quanto mais recorrente maior a chance. O estado nutricional, né? Por exemplo, um indivíduo que pese 80 quilos, a quantidade de bebida para causar um efeito nele, ela é muito maior do que para um indivíduo que pese 50 quilos, né? Então, ou seja, para ele chegar a se tornar um adicto, ele vai ter ingerido maiores quantidades. Então, quanto mais quantidades, ele pode não sentir todos os efeitos, mas o seu cérebro já entra naquela linha. E eu destaquei os fatores sociais, porque por muitos e muitos tempos, né, se pensou que as drogas, as substâncias psicoativas, elas eram um problema da favela, né? Ela era um problema das periferias das cidades, elas não chegavam nos países, nos grandes centros urbanos, né? Por muito tempo era marginalizado, né, que as drogas não estavam, né, dentro da nossa casa, vamos dizer assim, né? E hoje sabe-se que não, né? O que acontece é o tipo de droga, né? Por exemplo, no Brasil não se vê muito o consumo da heroína. Na Europa é uma das drogas mais utilizadas, né, a heroína. Então, o que acontece é uma mudança no tipo de droga. Mas hoje em dia, por exemplo, pensando no Brasil, todas as drogas estão espalhadas em todos os centros, né? Claro que, por exemplo, o crack, né, que é uma das drogas mais baratas, ela é usada mais por indivíduos com uma condição, né, um fator social mais desfavorável, né, que vivem em periferias, com uma situação de vulnerabilidade maior, né? Mas não por isso o rico ele está usando a cocaína, né? Então, hoje em dia os fatores sociais eles interferem sim, mas interferem no que o usuário utiliza e não no ser um usuário ou não, né? O que se pensou por muito tempo de que não, as drogas eram um problema do pobre, e não, hoje em dia ela está espalhada no meio de todos nós, né? Então, a soma de todos esses fatores mostra que essa briga, né, essa luta contra as drogas, contra essas substâncias, ela é multifatorial, né? Não é à toa que nós temos uma disciplina que se chama abordagem multidisciplinar, né? Nós temos alunos de diferentes cursos que vão atuar depois no mercado de trabalho em diferentes frentes para combater, né, esse problema que a gente enfrenta, né? Nós todos como sociedade, independente de nós termos ou não, né, contato direto ou indireto, a gente vai acabar tendo com os usuários, né, consequentemente. Bom, aqui é só para mostrar, né, então, o potencial de dependência, essa tabela já está um pouco desatualizada, né, vocês percebam ali os opioides, né, que são as drogas que têm mais potencial de causar dependência, tanto física quanto psicológica, tá? E aí nós temos algumas drogas que, de acordo com essa tabela, elas não teriam nem potencial, né, de causar dependência, né? E, por exemplo, as drogas alucinógenas, elas têm essa característica, elas não causam tanta dependência física, mas elas causam dependência psicológica, né? Então, a gente precisa entender o que é a dependência física e a psicológica, né? Então, se nós temos aqui drogas que causam dependência física e psicológica, e, em outros casos, drogas que causam somente a psicológica, precisamos entender essas duas, tá? Bom, a dependência física, ela é os sintomas inversos de quando a gente está sob efeito daquela substância, tá? Então, por exemplo, um indivíduo que né, adicto, né, já dependente de álcool,
ele, quando está sob efeito do álcool, ele está calmo, né? Ele tá tranquilo, né? Ele se sente calmo. Quando ele está sem o efeito da droga, né? Quando ele não está consumindo a substância, os sinais de dependência física que ele tem são sintomas inversos. Então, por exemplo, ele fica ansioso, né? Ele está louco, ele não vê a hora de chegar em casa e poder beber, ou ele poder ir para o bar beber, ele fica agitado, né? Ele tem tremores, ele tem sudorese, ele está irritável. Né? Por quê? Por causa que o cérebro dele está trabalhando os níveis, né, de atividade cerebral. Nós temos uma oscilação normal de humor ao longo do dia, e esse indivíduo, né, quando ele está sob efeito de droga, ele volta para esse normal. Quando ele não está, no caso de uma droga depressora, ele aumenta esse nível, ou seja, ele está mais, digamos que, brabo, ele está mais deprimido, entendeu? Então, todos esses sintomas aparecem porque ele não consumiu a droga. Quando ele consome, ele volta para o seu normal, não esse normal sobre efeito da substância, né? Então ele acaba, para ele atingir os níveis de efeito da droga, seja qual for que ele usava, ele tem que ingerir cada vez mais, né? Então a dependência física ela é visível por isso, são sinais físicos que a gente vê de um indivíduo consumidor daquela determinada substância. E a dependência psicológica, né? A dependência psicológica a gente precisa olhar para o nosso cérebro. Tá? Então, a dependência psicológica é quando o nosso cérebro, entre aspas, diz para nós, ó, eu quero tal coisa, né? Eu quero aquela droga. A gente tem vários trabalhos mostrando que o relacionamento, né, gostar de outra pessoa, a religião, elas têm capacidade de ativar as mesmas vias dopaminérgicas, né, que algumas drogas. Né? Então, mostrando que é uma coisa muito complexa, né? Mas a gente tem, então, diversas vias dopaminérgicas no nosso cérebro, mas para entender, né, esse mecanismo das drogas, a gente precisa olhar para essas duas vias que eu destaquei aqui, né, a via dopaminérgica mesocortical e a via dopaminérgica mesolímbica. Tá? No geral, todas as drogas, cada droga tem o seu mecanismo, né, como a gente falou, mas no geral, todas as drogas elas vão atuar de forma direta ou indireta nessas duas vias. Tá? Então, todas elas, o mecanismo de dependência é comum. Elas vão ter as suas características, né, de interação com neurotransmissores específicos, mas todas elas vão acabar atuando nessas duas vias. Por quê? Essas vias elas estão relacionadas com o sistema de recompensa cerebral. Tá? É quando o cérebro faz alguma coisa e ele se sente recompensado por isso. E elas estão diretamente relacionadas com a dopamina, né, que é o neurotransmissor do prazer. Né? Então, a dopamina ela é conhecida como a molécula do prazer. Tá? O que acontece? O sistema de recompensa está relacionado ao mecanismo de reforço cerebral. Tá? Então, o reforço cerebral, a gente pode entender, por exemplo, assim, ó, o reforço positivo. Quando a gente, sem fome, a gente vai lá e come um chocolate. E chocolate é bom. E a gente come mais chocolate. Então, o nosso cérebro está dizendo, ó, chocolate é bom, coma mais chocolate. Então, isso é um reforço positivo. O nosso cérebro pede chocolate, nós ingerimos chocolate e nós retroalimentamos esse sistema. Isso é um reforço positivo. O reforço negativo, a gente pode entender, por exemplo, assim, nós estamos chegando em casa, louco de fome, né? Na hora do meio-dia, agora quando nós saímos aqui da live, nós vamos almoçar. Ah, e a comida não é a que a gente mais gosta, né? Não é aquela comida que a gente adora, mas a gente está com muita fome. Então a gente come, e muitos de vocês provavelmente já falaram isso, né? Ou já pensaram, eu não sei se a comida está boa ou eu estou com fome. Por quê? Nós estamos diminuindo um estressor do nosso cérebro, né? Que é a fome. Então, esse mecanismo de reforço, né, o sistema de recompensa é isso. Ou o nosso cérebro atua para repetir uma coisa que foi bom para ele, ou o nosso cérebro atua para diminuir um estressor que está causando problema para ele. Então, isso seria o mecanismo de reforço cerebral. Isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, é isso que faz a gente querer a gente ter motivação para sair para trabalhar, faz a gente se levantar da cama. Isso é um mecanismo nato, é um mecanismo nosso de sobrevivência. O que acontece é que as drogas vão atuar nesse mecanismo e vão se aproveitar dele. Tá? Então, as duas vias que a gente conversou foi o sistema mesolímbico e o mesocortical. Tá? O sistema mesolímbico, agora vocês vão entender um pouco de como que acontece, né, os efeitos das drogas, de que forma que as drogas se aproveitam, né, desses sistemas cerebrais.
Tá? Então, o sistema mesolímbico, nós temos neurônios que partem lá da área tegmentar ventral e chegam no núcleo accumbens, né? Então, o terminal neuronal está lá no núcleo accumbens, tá? Em outras regiões, principalmente no núcleo accumbens. Esse terminal são neurônios dopaminérgicos, ou seja, eles liberam dopamina, prazer, né, em determinadas regiões do cérebro. Tá? É isso que é o sistema mesolímbico e mesocortical. Bom, uma das estruturas relacionadas ao sistema mesolímbico é o hipocampo. Né? Então, o hipocampo e a amígdala, eles trabalham meio que em conjunto. Né? Então, o hipocampo responsável pelas memórias, né, pelas nossas memórias, pelo nosso aprendizado, e a amígdala pelas nossas memórias emocionais, pelas emoções. Né? Então, é muito mais fácil vocês lembrarem, né, de quando conheceram o namorado ou a namorada de vocês, do que lembrarem o que comeram há 2 dias atrás. Né? Então, memórias emocionais, elas são muito mais fáceis de ser lembradas, porque elas pegam mais estruturas cerebrais. Né? Então, elas são mais fáceis de serem relembradas. Né? Então, essa estrutura está relacionada ao nosso sistema mesolímbico. Tá? Também o núcleo accumbens, né? Trabalhos muito antigos do cérebro, entendendo o cérebro, eles pegavam um ratinho, colocavam um eletrodo bem no centro do cérebro, e esse eletrodo, ele ficava numa gaiola, e esse eletrodo tinha uma plaquinha dentro da gaiola que se o rato batesse ali, estimulava essa área. E essa área era o núcleo accumbens. E eles percebiam que no começo o ratinho ele ficava caminhando por dentro da gaiola e acabava esbarrando ali nessa haste e estimulava essa região. E ele sentia prazer. E aí ele começava, então ele estava caminhando e batia. E aí quando o rato ele aprendia, né, que se ele batesse naquela região, naquela haste, ele ia estimular o cérebro, ele não fazia mais nada. Ele não comia, ele não dormia, ele não fazia mais nada, ele passava incansavelmente batendo para estimular essa região. Essa região é o núcleo accumbens, né? É conhecido como centro do prazer cerebral. Né? É uma parte integradora do cérebro que está responsável por todos esses comportamentos. Né? Então, pelo nosso aprendizado, pela nossa motivação, é o que faz a gente querer se levantar, sair para trabalhar, né? É o que faz naquele dia de preguiça a gente dizer, pô, mas eu vou ter que levantar, eu não vou poder ficar na cama. É o centro do prazer, né, como eu falei, é onde está esse nosso sistema de recompensa, né, dos reforços, e é onde está o planejamento. Quando a gente planeja fazer uma atividade, quando a gente se organiza, né, é o nosso núcleo accumbens trabalhando. Tá? Essa área bem no centro do nosso cérebro. Bom, e nós temos agora o sistema mesocortical. Então, no sistema, né, mesolímbico, nós precisamos entender que acontecia uma liberação, né, uma liberação de dopamina nessas estruturas que nós passamos. Hipocampo, amígdala, núcleo accumbens. No sistema mesocortical, nós vamos ter a mesma coisa, uma liberação de dopamina em outras regiões do cérebro. Por exemplo, nós temos o nosso córtex pré-frontal, que eu falei para vocês lá no exemplo do álcool, né? Então, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisão, pelo nosso comportamento social, personalidade e atenção. Então, lembre-se, por exemplo, o álcool, né, uma substância depressora do sistema nervoso central, a primeira região que ele afeta é o nosso córtex pré-frontal, ou seja, as nossas decisões, né, a área responsável pelas nossas decisões, ela não vai estar trabalhando bem. Né? Então, quem é que nunca acordou no outro dia com uma ressaca moral, pensando, meu Deus, eu não podia ter feito isso? Né? Todos nós. O comportamento social. Então, quando você tem o córtex pré-frontal, né, inibido, digamos assim, né, o comportamento, o córtex pré-frontal está controlando a gente, né? Ele está nos segurando, nossos impulsos, as nossas vontades. Quando inibe essa região, nós temos um comportamento social, por exemplo, alterado, né? E nós temos os indivíduos fazendo coisas que não fariam, né? Com o córtex pré-frontal funcionando sem estar inibido. Né? Nós temos a personalidade, né? O exemplo do álcool, que é um depressor, o indivíduo que bebe e ele acaba brigando com outros, ele acaba, né, tendo lutas com outros indivíduos, né? Então ele fica com a personalidade alterada, e o estado de atenção, que foi o que eu falei lá. Né? Vocês pensem, um indivíduo dirigindo o carro a 80 km por hora, né? E ele passa, e ele tem que dá frear o carro, né? Por um determinado motivo,
e ele está com o córtex afetado. Então, como é que a atenção dele vai estar muito menor, né? Então, ele não vai conseguir reagir a esse estímulo da mesma forma como se ele não tivesse nenhum problema. Nós temos também o córtex orbitofrontal, né, que um pouquinho abaixo do nosso córtex frontal, né, que ele vai ser o controle do impulso, né, e as nossas tomadas de decisão, né. Não é à toa que quem estuda marketing estuda também um pouquinho do cérebro, né, porque a gente chega no supermercado, a gente olha o bombom ali no caixa, a gente diz, compro ou não compro, né. Então, às vezes, o nosso córtex orbitofrontal nos ajuda, nos freia, e às vezes a gente acaba comprando, né. Então, são esses controlados pelo córtex órbitofrontal. E também temos o giro cingulado, né? Essa estrutura ela faz conexão com várias áreas do cérebro, né? Percebam que ela tem uma conexão com o córtex pré-frontal, com diversas regiões do cérebro, né? Então é uma área integradora e ela vai ser responsável também pela memória, né? Ela está bem próxima ali do hipocampo, da amígdala, memória, da atenção e das emoções, né? Então o giro cingulado é essa estrutura bem no centro ali do cérebro, fazendo conexões com várias outras, tá? Então nós temos esses dois sistemas dopaminérgicos, ou seja, de liberação de dopamina, né? O hormônio do prazer. Por um lado, pelo sistema mesolímbico, nós temos as fissuras, as memórias e as emoções, vindo do sistema mesolímbico. O sistema mesolímbico controlando esses impulsos, esses comportamentos nossos, normais no dia a dia, sem uso de nenhuma substância, tá? E nós temos, do outro lado, pelo sistema mesocortical, a nossa compulsão, a perda do controle, né? Então, o nosso controle, as nossas vontades, os nossos desejos controlados pelo sistema mesocortical, as duas frentes, tá? Esses dois sistemas, eles compõem o sistema de recompensa cerebral, que foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente come um bombom, se sente que é bom e come mais bombom e entra num ciclo. A mesma coisa da comida, né? Tem um alimento que não é tão bom, que não é o que a gente gosta, mas a gente está com fome. Então a gente come esse alimento para diminuir o estímulo negativo, o estressor, que é a fome, tá? Só que esses dois sistemas eles são importantes, né, na sobrevivência nossa como sociedade, na nossa sobrevivência ao longo da vida, né, mas eles são um potente, um gatilho para gerar a dependência psicológica, né? Então, o que acontece? As drogas, né, as substâncias psicoativas, elas se utilizam desses mecanismos para gerar a dependência psicológica, né? Vocês lembram dessa imagem que eu coloquei para vocês, né? O reforço negativo, né? Da fome, que eu acabei de falar. E a gente entende com as drogas, né? Como é que ocorre com as drogas? Bom, então nós temos, por exemplo, um reforço negativo, tá? O indivíduo está triste, ele está ansioso, ele está deprimido, né? Por qualquer motivo, como na vida normal, né? Nós temos diferentes motivos para estar triste, ansioso, o que ocorre com todos nós. Ele bebe para esquecer, né? Então, todos nós já bebemos um dia para esquecer. Está muito triste e ele bebe para esquecer. Tá? E o cérebro dele vê que ele estava com aquele estressor, digamos assim, e quando ele ingeriu essa substância, passou. Né? Ele ficou para cima de novo. O que o cérebro faz? Quando ele estiver triste de novo, ele vai pedir novamente essa substância. E se o indivíduo não consegue controlar, ele vai ingerir. E aí acaba que começa a desenvolver tolerância, né? Então o indivíduo vai ficar cada vez mais tolerante, cada vez ingerindo mais quantidade, aumentando a chance dele se tornar um adicto, né? E também nós temos o reforço positivo. Nós estamos muito felizes, a gente estudou muito para uma prova, tirou uma nota excelente, né? Tirou a melhor nota da turma e nós conseguimos passar naquela prova. Então a gente bebe para comemorar, né? A gente está feliz, então nós vamos beber para comemorar. O que o nosso cérebro interpreta? Nós estávamos muito felizes, né? E nós bebemos para comemorar. E nós ficamos mais felizes ainda. Então nós vamos na próxima vez beber muito mais para comemorar, né? Então as drogas, né? Todas as substâncias psicoativas que têm efeito no sistema nervoso central, elas se aproveitam desses mecanismos inatos, desses mecanismos nossos, para desenvolver os seus mecanismos de dependência, de tolerância, né? Então afetando a nossa vida como sociedade, né? Então isso gera o aumento do consumo, né? Desenvolvendo a tolerância, onde o indivíduo ele ingere uma quantidade da mesma substância. Ele, por exemplo, ele ingeria um copo de cerveja e ele ficava
mais ou menos, ficava meio tonto. Hoje, se ele ingerir um copo de cerveja, ele nem sente, né? Então, ele vai ingerir 2, 3, 5, 10, né? Ele vai aumentando o seu consumo, gerando tolerância, e aí, né, juntamente a dependência está associada. Tá? Então, um resumo, né, de tudo que acontece, atividades normais do que a gente tem no dia a dia, né, o nosso relacionamento, né, por vezes, às vezes dá alguma briga, mas no geral relacionar-se com outras pessoas, né, escutar uma música que gosta, comer um chocolate, comer uma comida que goste, né, tem outros, os hobbies, né, cada um tem os seus hobbies, jogar futebol, ver um filme, assistir uma série, cada um tem os seus hobbies. Isso libera a dopamina nesses dois sistemas, naturalmente, né? Então, o nosso cérebro está sempre recebendo a dopamina. Isso é um prazer para o nosso cérebro, né? E o nosso cérebro vê que é bom. Né? A gente assiste uma série, a gente não consegue assistir um episódio, né? A gente assiste vários episódios. A gente está vendo um filme que gosta, a gente está muito atento. Isso libera prazer, libera dopamina no nosso cérebro. O problema acontece quando nós entramos na competição com as drogas, tá? Porque nós temos, por exemplo, nós estamos tristes, a gente escuta uma música e a gente fica um pouco mais alegre, a gente fica, né, mais feliz, digamos assim, a gente sente prazer. Quando a gente entra com as drogas, essa competição é absurda, né? Nós não temos nada, nenhuma atividade natural que nós faça, nenhuma, ela se compara com a liberação de dopamina feita por qualquer droga. Né? Dopamina, algumas drogas vão trabalhar também com outros neurotransmissores, mas a dopamina, né, ela é comum de várias drogas. Então, por isso que é muito difícil o tratamento, né, a recuperação dos indivíduos usuários de drogas, porque nós precisamos achar alguma coisa para o cérebro desse indivíduo que mostre para ele que tem outras coisas que não vão causar mal para ele, né? E não vão afetar a vida como sociedade, a vida como um todo. Então, por isso que o tratamento, né, a recuperação, é um dos tópicos da nossa disciplina, mas é um dos temas que é muito difícil no mundo, né? O sucesso na recuperação dos indivíduos, sem recaídas, né? Indivíduos porque esses circuitos cerebrais, eles estão construídos. Né? Então, é muito difícil. A única maneira é se nós mostrar para o cérebro alguma coisa que nos cause o mesmo benefício, que nos traga o mesmo prazer. Né? Então, por isso que a gente vê muitas casas de recuperação, né, relacionadas à religião, que tentam usar os indivíduos ao lado da religião para tentar recuperar eles, né? Eles têm uma taxa de sucesso, mas é difícil, né? É um caminho muito difícil. E as atenções se voltam muito hoje para tentar prevenir, né? Evitar ao máximo que o número de indivíduos aumente dentro dessas, entrando, né, no caminho de uso das drogas, porque realmente lá no fim é muito mais difícil de recuperar, né? Justamente por isso, esse desbalanço, né, que tu tem de atividades normais causando uma liberação X de dopamina e uma atividade, né, o uso de drogas causando uma liberação absurda, né, de dopamina, não tendo como competir. Né? Então, é normal de nós vermos indivíduos adictos, né, que eles abandonam a família, eles não fazem as suas higienes, né, eles cometem roubos, porque para eles, o cérebro deles está programado, né, de obter a droga para consumir mais droga. Então, o cérebro deles só trabalha em função da droga. Eles perdem emprego, vendem as coisas de casa, porque é um problema que está dentro do cérebro, né? Tá no pensamento, a linha de pensamento dele é essa, ele vai correr atrás da droga incansavelmente. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço, né, a paciência de vocês de me ouvir, agradeço a todos que estão aqui. Agradeço novamente, então, ao professor Robert, né, a professora Marta, que não pôde comparecer, mas ela me convidou também para participar. Aproveito para desejar para vocês um bom semestre, né, um semestre letivo bom para todos nós, é um semestre bem diferente, né, mas que seja bom para todos nós, né, na medida do possível. E aí está o meu e-mail, qualquer coisa que vocês precisar, né? Também tem esse QR Code aí, se vocês escanearem com o celular, vocês vão ir direto para o YouTube da disciplina, né? Os que forem meus alunos vão ser convidados a participar para poderem acessar todos os vídeos, tudo que nós conversarmos durante a disciplina vai estar lá, né? E quem não for, que quiser acessar também, tem algum conteúdo lá que eu vou estar botando também. Então, está convidado, tá bem? Era isso. Muito obrigado.